Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Em nome da organização do Cobenge, agradeço a vocês pela participação. Espero que todos tenhamos uma boa tarde nessa sessão técnica número 18. Eu sou Armando Antoniali, sou professor do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de São Carlos, interior de São Paulo. E vou coordenar essa sessão técnica. Devo contar também com a professora Marinês, da Unemat. Acabei de trocar mensagem com ela, está com problemas com a internet, está sem internet nesse momento. Trocamos mensagem aqui pelo WhatsApp. Então, provavelmente, ela entre ao longo da sessão. Espero que dê certo. Mas, de qualquer maneira, conto com a Carol também ajudando pela Softaliza na parte técnica mais especificamente. Então, eu já agradeço de antemão a Carol também por todo esse suporte. Ela que está autorizando a entrada de vocês conforme vocês chegam na nossa sessão. A proposta da sessão técnica, da maneira como ela foi desenhada no Cobenge, para esse ano de 2020, nessa forma excepcionalmente remota, como todos estamos nos acostumando a realizar as atividades do nosso dia a dia, ora presenciais, como vocês devem ter visto nas orientações, né? Todos já gravamos os nossos vídeos com as nossas apresentações, disponibilizamos, as pessoas tiveram a oportunidade de assistir as apresentações, né? Já se organizar para fazer perguntas. E a ideia, respondi foi a Karina que perguntou logo no comecinho, logo que entramos aqui, a Karina, acho que foi depois de minha primeira entrar, perguntou se seria essa dinâmica mesmo. Então, a ideia da dinâmica é nós fazemos justamente um bate-papo suscitado a partir das perguntas que forem aparecendo, né? Eu estou de olho aqui na página da nossa sessão, por hora não tem nenhuma pergunta já realizada, né? Ninguém colocou perguntas especificamente para algum dos trabalhos na página da sessão. Mas, naturalmente, eu deixei algumas aqui de jeito, na manga. A proposta, nós temos 12 trabalhos a serem apresentados aqui nessa nossa sessão, das 14 horas até as 15h45. Então, temos um tempo tranquilo para discutir e dialogar sem pressa, sem atropelo. E a proposta da organização do Cobenge é fazer essa discussão em blocos, em 3 blocos, certo? Então, o primeiro bloco é o bloco que contém os trabalhos 3.326, 3.346, 3.355 e 3.310. Eu já vi alguns nomes aí, então já fiquei bem contente que o pessoal já está na sala. O primeiro trabalho é o Nautimodelismo como ferramenta de extensão do curso de Engenharia Naval da Universidade do Estado do Amazonas. Quem deve apresentar para a gente é a Valéria da Silva Costa, que já estou vendo que está na sala. Vou só fazer a leitura dos 4 trabalhos, pessoal, e aí a gente começa a trabalhar nesse sentido. Qualquer dúvida que vocês tiverem também, vocês perguntem, ou no chat, né? Ou abram um microfone aí. Beleza? Vamos tentar fazer de uma maneira amena. O segundo trabalho é o trabalho a ser apresentado pelo Leonardo Ribeiro Lima Damasceno, que também estou vendo que está aqui conosco já, intitulado Impacto Positivo do PCNA UFPA no perfil acadêmico de seus monitores voluntários. Muito bem. O terceiro trabalho desse primeiro bloco é intitulado A Importância das Atividades Realizadas pelo Grupo Mulheres da Engenharia UFPA para o Desenvolvimento Técnico e de Liderança das Alunas de Engenharia, a ser apresentado pela Isabel Pinagé Soares. A Isabel eu não me lembro de ter visto, não sei se ela entrou nesse meio tempo. Por enquanto, não. E por último, desse primeiro bloco, o trabalho a ser apresentado pelo Eduardo André Avelino Júnior, que eu também não vejo aqui por enquanto,
intitulado Assistência Técnica Comunitária na Formação do Profissional de Engenharia, projeto Lugar de Ler. Então, a ideia é a seguinte, pessoal. Eu vou controlar o tempo para não correr risco da gente ficar muito tempo em um trabalho e acabar sobrando pouco tempo para o outro. Então, tentar fazer essa dinâmica propositiva. Então, eu convido a Valéria, que é a primeira autora desse bloco, a abrir o microfone. Eu não sei se a câmera dela está aberta, porque eu não estou vendo todo mundo, para a gente bater um papo. Pode ser, Valéria? Você está por aí? Olá, boa tarde. Sou a Valéria. Como vão? Tudo bem? Tudo ótimo, seja bem-vinda. Um detalhe que eu esqueci de comentar, pessoal, esses 4 trabalhos estão inseridos na área número 11, de programas especiais. Beleza? Eu tenho, obviamente, uma pergunta aqui de jeito para fazer para a Valéria, mas gostaria de saber se, embora na página da nossa sessão técnica não tenha nenhuma pergunta colocada, pode ser que alguém tenha deixado para fazer nesse momento. Um dos autores ou autoras, né, estando presente aqui, podem fazer sua pergunta. Alguém tem alguma pergunta, outra pergunta que não a minha, na manga, pessoal? Tô vendo que tem coisas no chat. Acabei de ver que a Marinês chegou. Bem-vinda, Marinês. Como eu tinha dito há pouco, Marinês irá coordenar a sessão junto comigo. Ok, boa tarde. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos, tá? Eu lhe ajudo a cuidar o chat, professor, porque às vezes fica difícil coordenar tudo, tá? Feito, agradeço. E, obrigada. Tive um problema de conexão, mas deu certo. Mais um nervosismo, mas deu certo. Tá ótimo. Tá ótimo. Bom para subir a adrenalina logo depois do almoço, assim. Ótimo que deu certo. Bom, voltemos para Valéria da Silva Costa. Bom, me parece que não tem alguma outra pergunta, então eu vou fazer, Professor, tá bom, Valéria? Oi. Eu acho que a gente poderia, na primeira rodada, fazer uma explanaçãozinha de uns 3 minutos para cada um. Se a primeira pergunta, o que você acha? Dizendo assim, a primeira rodada, o primeiro bloco, as partes principais para as pessoas explanarem, os 4 primeiros. O que você pensa? Pode ser? Tá ótimo. Então, que aí, enquanto isso, os outros... Porque o objetivo da Benji é que seja aprendizagem ativa, que nós tivéssemos vistos, vídeos e lidos, tá? E aí a gente faz a pergunta, mas enquanto o pessoal explana rapidinho, o pessoal se anima e começa a fazer as perguntas. Perfeito, tá ótimo. Pode ser assim, Valéria? Você vai ser a primeira. Se puder falar rapidamente, conforme a sugestão da professora Marinês, agradecemos. Tudo bem. Então, posso começar? Por favor. Então, mais uma vez, boa tarde. Eu sou a Valéria. Eu sou estudante de Engenharia Naval da Universidade do Estado do Amazonas. O meu trabalho ele é intitulado Modelismo como ferramenta de extensão do curso de Engenharia Naval da Universidade do Estado do Amazonas. E o objetivo desse artigo é fazer uma comparação. Aliás, primeiramente, tem que explicar o nautimodelismo, né? O nautimodelismo, alguns já devem conhecer, mas ele é a prática de fazer embarcações em escala reduzida, né? Com os mesmos princípios e sistemas que existem em embarcações de grande escala. Neles, a gente aplica todos os nossos conhecimentos de engenharia naval que a gente aprende no curso, e esses nautimodelos, eles participam de uma competição chamada DUNA, que é o Desafio Universitário de Nautimodelismo. E eles são colocados à prova em diversos tipos de avaliações em relação à velocidade, ao quanto que eles têm capacidade para puxar ou empurrar, e outras provas. Então, a nossa universidade ela tem uma grande participação nesse desafio. São mais de 6 equipes inscritas
nós somos a universidade com maior participação mesmo do país, é um desafio nacional. E aí a gente começou a perceber quais eram as influências do nautimodelismo como para os alunos, como influenciava os alunos. E a gente quis comparar isso a um projeto de extensão, se funcionaria como um projeto de extensão. Então, nós começamos a pegar 3 eixos, que são os eixos básicos, né, de um projeto de extensão, que é o eixo social, o eixo cultural e o eixo científico, e aplicar para ver se a gente conseguiria ver que essas questões estavam sendo aplicadas de fato no nautimodelismo. E a gente percebeu que sim, houve sim essas 3 bases aplicadas e que o nautimodelismo se encaixaria assim, como um projeto de extensão dentro da universidade. No eixo social, a gente tem a aplicação de a interdisciplinaridade, né, entre os alunos do nosso curso, dos outros cursos da faculdade, e também com a população, a nossa comunidade externa da universidade. No eixo cultural também, eu acho que foi do eixo social, né, no cultural também tem. E no eixo científico, que a gente teve a criação de diversos artigos científicos que falam sobre a tecnologia aplicada nesses modelos que podem vir a ser aplicadas em embarcações de grande porte. Então, essa foi a nossa análise, que é uma possibilidade, o nautimodelismo funciona assim como um projeto de extensão dentro da nossa universidade. Apesar que ele não é reconhecido de fato, mas funciona assim como um projeto de extensão. Muito legal. Tenho, na verdade, algumas perguntas. Uma suscitada a partir da só o finalzinho da fala, Valéria. Você falou que formalmente ele não é um projeto de extensão, então quer dizer, ele não está registrado enquanto atividade de extensão, é isso? Não tem um professor orientador, algo assim? Isso, não é. Nós temos 6 equipes de nautimodelismo e elas funcionam como organismos separados da universidade. A gente se inscreve representando a universidade, claro, mas não há um incentivo direto da universidade financeiro, digamos, para a realização desses projetos. A gente recebe, assim, um incentivo maior dos professores, do nosso coordenador, para participar, até para colocar em prática aquilo que a gente aprendeu dentro da sala de aula. Eu imagino que, quer dizer, posso estar enganado, mas pensando na questão do Plano Nacional de Educação 2014, a gente tem até 2024 para implementar a atividade de extensão como partes obrigatórias do currículo de todos os cursos de graduação. Acredito eu, 10% da carga horária, é isso, 10% da carga horária deve ser de extensão. Então, eu imagino que muita gente vai estar preocupada em, agora, finalmente, formalizar essa parceria com o nautimodelismo. Isso pode ser muito interessante para vocês, né? Quer dizer, um efeito de lei, né? Que pode ajudar essa formalização que, enfim, faz todo sentido, como você bem colocou. Tem uma outra pergunta também, que essa eu já tinha feito, já tinha deixado na manga aqui. Pelo que eu vi do seu trabalho, vocês fizeram uma pesquisa documental, uma série de relatórios, enfim, tudo que vocês tinham na mão com relação ao histórico do nautimodelismo, né? E vocês fizeram uma avaliação qualitativa ou chegaram a fazer uma avaliação quantitativa? O que eu quero dizer é, se vocês, enfim, tiraram alguma medida, digamos, um pouco mais numérica, né? Por curiosidade mesmo, para compartilhar com a gente. Ou a avaliação foi mais no âmbito de identificar as características de cada projeto, de cada equipe e assim por diante? A avaliação mais quantitativa que a gente fez, inicialmente foi verificar o número de alunos do curso que participaram, tiveram envolvimento com o nautimodelismo. E aí a gente obteve um valor, eu acho que tem aqui, só não estou achando a soma exata, mas que uma boa parcela teve participação, assim, um valor bem expressivo de alunos do curso, dos nossos 256 alunos totais que passaram no curso, que já se formaram, etc., mais ou menos entre 70 alunos participaram de equipes de nautimodelismo. Então, assim, é expressivo, por isso que chama a atenção o tanto de alunos que participaram. Outra parte quantitativa que a gente pôde fazer foi verificar a
as empresas que trabalharam em conjunto com essas equipes. No artigo a gente tem aqui embaixo também a tabela de divisão. Foram cerca de 38 empresas que participaram junto com as equipes para apoiar, trocar conhecimentos, também dar um certo apoio financeiro. Então, além da parte da gente fazer essa abordagem de procurar documentos que falassem, que explicassem como é a abordagem do náutico modelismo, como ele funciona e quais foram os resultados dentro dele, a gente também teve essa preocupação de procurar um pouco quais são os números, o que isso está representando dentro da universidade. Então, esses acho que foram os 2 números mais importantes que a gente conseguiu dentro da pesquisa. Bem significativos mesmo, muito bacana. Marinês, tem alguma questão? Eu acho que nós podemos passar para o segundo, professor, em função até do horário. Perfeito, exato. Aí ele já pode explanar também, se quiser os 3 já explanarem um depois do outro, pode. Boa ideia. Então agora Leonardo Ribeiro Lima Damasceno. O trabalho, o impacto positivo do PCNA UFPA no perfil acadêmico de seus monitores voluntários. Leonardo, a palavra é sua. Obrigado, boa tarde a todos. Tá dando para me ouvir? Ok. Então, como o Armando falou, eu sou Leonardo. Eu escrevi o artigo do impacto positivo do PCNA UFPA sobre os seus monitores voluntários. E, primeiramente, para explicar esse trabalho, é importante fazer uma recapitulada do que é o PCNA, que é um programa de curso de nivelamento da aprendizagem que a universidade oferece basicamente para os seus calouros de engenharia. Ele surgiu como uma proposta para tentar diminuir as taxas de evasão dos calouros nos primeiros anos, que se dava pelo seu baixo desempenho nas disciplinas básicas de engenharia. Então, o programa vem com essa como solução por meio desses cursos que vão tentar nivelar o conhecimento de alunos que muitas vezes vêm com uma carência de conhecimentos básicos de matemática, de física e de química. Então, dentro desses 3 eixos, são trabalhadas as disciplinas com o conteúdo programático que é ministrado pelos monitores. E esses monitores são alunos da universidade, são discentes, e esses monitores são auxiliados por voluntários. Dentro desse contexto, nós percebemos que desde o início do PCNA vem se alcançando resultados muito positivos, principalmente para os alunos, porque realmente faz uma diferença muito grande quando, antes deles entrarem na universidade em si, antes deles iniciarem a graduação, eles fazerem uma recapitulação, uma reestruturação de tudo que eles conhecem e revisarem aqueles conhecimentos que ficaram desfalcados de alguma forma. E os resultados têm sido apresentados em congressos de educação, inclusive no COBENG, há alguns anos, mas o efeito desse programa sobre os monitores e os voluntários, ele não havia sido explorado até então. Então, foi essa a nossa ideia, porque é evidente que o aluno, quando ele está assistindo aula, ele consegue absorver os conhecimentos que são passados. Porém, a gente percebe que existem benefícios também para o próprio facilitador, de maneira que ele, ao tentar passar aquele conhecimento, ele tem que reestruturar toda a forma dele adquirir o conhecimento antes dele poder passar. Ele tem que trabalhar com sua didática, e trabalhando com as outras equipes deve haver um investimento em trabalho em equipe. Então, são muitas vantagens que levaram a gente a fazer esse trabalho, cujo objetivo era justamente elencar todos esses benefícios e traçar um perfil do monitor, especificamente o voluntário. Então, dentre os benefícios que foram alcançados, a gente viu uma grande parcela deles teve uma melhora em aspectos muito relevantes para a engenharia, que são da comunicabilidade, do relacionamento interpessoal, e não só
para características profissionais, quanto também acadêmicas. Porque eles, na medida em que eles auxiliam uma pessoa que tem a figura de um professor, que no caso seria um monitor, eles acabam também valorizando o trabalho do professor quando eles voltam para a sala de aula. E, além disso, eles passam a ter um empenho maior porque quando eles estão sendo responsáveis pelo conhecimento de outras pessoas, eles passam a se sentir responsáveis pelo próprio conhecimento também. E passam a ter um esforço maior de adquirir aquele conhecimento em sala de aula. E também um aspecto muito relevante que foi encontrado é que a participação no programa, ela ajudou de forma muito expressiva numa mudança da perspectiva que esses voluntários tinham em relação à participação na docência, a escolher a carreira docente como futuro profissional. A maioria tinha muitas ressalvas quanto a essa carreira, a ser professor, a ser docente, a trabalhar na universidade propriamente dita. Porém, depois isso mudou radicalmente, visto que isso se tornou até quase que uma prioridade para eles. Alguns, a gente pôde constatar que se tornou a primeira opção, digamos assim, de carreira futura, justamente de trabalhar na docência. Então, foi basicamente isso. Eu estou aberto a perguntas de quem se dispor. Muito bem, obrigado. Obrigado, Leonardo. Seguindo a sugestão da professora Marinês, gostaria de convidar a Isabela. Eu não sei se ela está presente. A princípio, Isabela Pinagê Soares está identificada como apresentadora do próximo trabalho. Tem alguém que vai apresentar no lugar dela? Não? O Eduardo, que é o quarto integrante desse primeiro bloco, também não identifiquei ele no chat aqui, na lista de participantes. Não sei se tem alguém que vai apresentar o trabalho no lugar dele. Temos? Não? Sim, talvez. Bom, pode ser que eles cheguem ao longo do tempo. Então, eu vou fazer o seguinte, Leonardo. Eu vou fazer algumas observações. Tinha já deixado anotado, como eu disse. Se aparecer mais alguma questão, a professora Marinês vai me ajudar aqui com o chat. Eu achei... esse trabalho está muito interessante, tem um cuidado muito precioso com o método. Você deixou o método muito claro. Isso é muito bom. Costumo dizer que por isso que a gente tem mais que se preocupar na hora de fazer um trabalho de pesquisa método, né? Pode ser que os resultados, a gente não chegue nos resultados esperados, enfim, isso depende das condições de controle, de N coisas, né? Mas a questão é que o cuidado com o método depende essencialmente da gente. Então, eu sempre destaco essa questão, né? E valorizo bastante. Seu trabalho está muito bem escrito nesse aspecto em especial. Muito bem colocado, né? E aí, o que eu achei muito interessante, quando a gente fala dessas perspectivas de sair do ensino convencional, de trabalhar de outras maneiras, em geral se discute o desenvolvimento das tais habilidades transversais, soft skills, né? O que eu achei especialmente interessante no seu trabalho é que vocês identificaram uma mudança de uma perspectiva, inclusive de domínio de conteúdo. Então, para o pessoal, tem muita gente que é resistente, fala, não, poxa, saindo do ensino tradicional tem um risco importante de perda de conteúdo, e o seu trabalho mostra justamente o contrário, né? Vocês, uma perspectiva de ensino diferenciado, né? Um tete-a-tete, né? Uma proposta não tradicional, vocês descobriram aí uma evolução importante de domínio de conteúdo. E essa questão de aumentar a perspectiva da carreira dos estudantes no sentido da docência é incrível, né? Porque esse é um grande desafio também, né?
É deixar as pessoas com vontade de ser professor, né? Tem gente que gosta, nasce com essa coisa de querer ser professor. E aí vocês perceberem essa mudança de caráter, né? Isso ficou bem colocado no trabalho de vocês. Caráter no sentido de planos para o futuro, né? Antes da ação de vocês, essa perspectiva era pequena e depois ficou grande. Então, acho que tem uma contribuição extremamente valiosa nisso. Na verdade, não é uma pergunta, né? É uma observação nesse sentido. É muito, muito legal que vocês tenham chegado nessas conclusões. É muito, muito significativo. Era isso que eu tinha para falar. Professora Marinês, tem alguma colocação? Sim, eu penso que também uma pergunta bem geral para todos os alunos assim, não sei se são só alunos, desculpe, de repente tem professores que estão apresentando, né? Para todos, a questão da seguinte, como o projeto pode ser desenvolvido com a pandemia, porque agora nós estamos enfrentando uma nova situação. Se os que não responderam essa questão podem estar respondendo agora ou mais tarde, essa é uma questão. E a segunda questão que nós temos, assim, bem geral para todos, porque o que eu penso? O engenheiro hoje, nós temos algumas questões. Assim, primeiro, 50% das vagas, tem vários estudos que nos dizem que 50% das vagas são ociosas dentro da universidade, ou seja, só 50% se formam. Então, falar sobre a evasão é importante aqui no grupo, falar sobre captação de água, da chuva ou de qualquer outra forma, porque é um problema que se tem nas grandes cidades, em função das secas que se está vivendo aqui no Centro-Oeste e também na região Sul, ou pelo menos parte dela. E a terceira é a questão com as energias. Porque em função do que se está vivendo agora também, né? Então, são coisas assim, que os trabalhos ficam perguntas gerais. Professor, eu penso que nós podemos ir já para o segundo bloco de perguntas. Isso, eu já vou colocar aqui, eu estou colocando para ficar mais fácil. Agora é a relação, agora, se eu entendi, nós mudamos de tema, né? Exato. Agora nós vamos para a relação universidades, cursos com empresas. Então, já nós temos uma outra área já. E esse é um trabalho único também, esse trabalho do Marcel Mendonça. Marcel, a palavra é sua. Boa tarde a todos e a todas. Professor Marinês, eu também sou professor do Instituto Federal do Ceará. E, na verdade, minha formação é mais na área de elétrica, eu sou tecnólogo em mecatrônica, tenho mestrado em engenharia elétrica, mas nos últimos anos acabei me envolvendo na área de gestão e iniciei uma especialização na área de educação e agora estou rumando para um doutorado também na área de educação, exatamente pensando nessa linha. Comecei na área de elétrica, mas vou sair na educação, né? E, na verdade, esse trabalho ele é um dos primeiros trabalhos que eu estou começando realmente a pesquisar dentro da área, que foi, na verdade, o resultado de um projeto que nós desenvolvemos com uma empresa lá do Complexo Industrial e Portuário do PECEM, né? O nosso campus, o campus avançado PECEM, ele fica imerso em um complexo industrial aqui no Ceará. É um dos complexos hoje que tem apresentado melhores números de desenvolvimento. Para você ter uma ideia, num período como esse de pandemia, onde você viu um crescimento no desemprego na maior parte do país, o complexo apresentou um número 70% superior ao do ano passado. Então, ele estava empregando gente enquanto o país inteiro estava desempregando, né? Então, ele realmente tem esses indicadores bem positivos, né? E lá existe uma particularidade de nós termos 5 plantas termoelétricas em funcionamento, né? E aí, por conta disso, nós recebemos uma demanda de 2 das empresas lá inicialmente, mas até por sermos lá uma instituição pública, nós abrimos isso para as demais empresas, de se trabalhar a qualificação para esses profissionais que trabalham na operação de termoelétricas. Então, aqui no Ceará nós não temos nenhum tipo de formação como essa, né?
e a maioria das empresas trazia profissionais ou da Bahia ou de Santa Catarina, com a formação técnica, né? E nós temos uma infinidade de cursos técnicos. No nosso campus, nós temos 5 cursos em eletrotécnica, em eletromecânica, automação. E por que esses técnicos não podiam trabalhar também na empresa, né? Então, esse trabalho, na verdade, ele é um relato dessa experiência que nós desenvolvemos em parceria com essas duas empresas, né? Com essas empresas, na verdade, mas teve uma ênfase mais forte em duas delas, que foi exatamente a Eneva e a EDP, no desenvolvimento de uma matriz curricular de um curso de qualificação, um curso de extensão, né, de operadores de termoelétrica. Então, o curso ele é considerado um curso de extensão por ser um curso de curta duração, ele nem é um curso técnico, nem é um curso superior, né, ele tem 400 horas, a gente conclui em um semestre, e o diferencial do trabalho foi ter feito essa matriz curricular toda em parceria com o conjunto de empresas, né? Então, o trabalho ele descreve essa metodologia, como foi que nós concebemos a primeira matriz. Então, nós colocamos os professores dentro da indústria para conhecer o processo, depois fizemos o feedback, trabalhando uma matriz com base nos conceitos pedagógicos que a gente tem realmente de elaboração de currículos, e aí depois voltamos para a empresa, batemos, não, é isso mesmo, tem esse conteúdo aqui. E a parte mais interessante é que, assim, muito do que a gente previu, nós não tínhamos corpo docente para ministrar. E nós aproveitamos a mão de obra das próprias termoelétricas, né, para ministrarem parte do curso, né? Então, o trabalho ele faz esse relato de como foi feita, de como foi a metodologia de desenvolvimento desse curso, né? Ele registra também, que é interessante, a matriz curricular do curso. Esse curso foi, inclusive, replicado, professora, já lá no Amazonas, se eu não me engano. A Eneva tem uma planta, eu acho que no Amazonas também. E depois que nós ofertamos o curso, eles pediram a matriz para retrabalhar. Eu digo, usem, a matriz é pública, e aí eles já conseguiram fazer a réplica desse curso, exatamente demonstrando, né, que foi algo interessante. E ao final a gente faz um comparativo da empregabilidade dos alunos que concluíram esse curso, né, em comparação aos outros cursos de qualificação profissional do IFCE e na rede federal, né, em outros institutos federais, a gente observa que o índice, digamos assim, de conclusão, né, observamos nesse momento a conclusão do curso é superior aos outros cursos de qualificação, tanto na rede federal quanto no nosso Instituto Federal do Ceará, né? Então, demonstra que essa proximidade, essa vinculação com o setor produtivo é positiva quando a gente observa essa questão dos indicadores de permanência e êxito, né? Isso fazendo um resumo, assim, bem resumido, realmente, do trabalho. Eu sei que tem outras pessoas para falar e não quero tomar muito mais o tempo. Perfeito. Vamos fazer, então, uma rodada de apresentação breve, sugestão de 3 minutos, como o professor Marinês mencionou. O segundo trabalho desse segundo bloco é o trabalho da Andrea Holtz-Fritzenreuter, intitulado Empatia entre Ensinar e Aprender com Universitários das Engenharias e Crianças. E o trabalho dela já é de uma outra área, que é a área de interação com o ensino fundamental e médio. A Andrea está por aqui, porque eu já vi ela na lista de participantes. A palavra é sua, Andrea. Eu estou. A minha conexão é que ela está oscilando um pouco. Minha câmera está desligada. Se nós aguardarmos, passarmos para o próximo, será que poderia acontecer de melhorar a sua conexão? Pode. Eu não sei, porque, assim, eu não tenho como melhorar, né? Mas pode sim, às vezes ela... Por exemplo, agora eu estou ouvindo muito bem a professora. Antes eu já não ouvia tão bem, sabe? Mas pode sim. Posso fazer uma sugestão, ao contrário do que a professora Marinês mencionou? Se a gente diminuir o fluxo de dados, talvez melhore um pouquinho. Então, eu pediria para todo mundo fechar as câmeras enquanto a professora Andrea estiver falando. Pode ser? Aí a chance do sinal ficar melhor aumenta. Eu já consigo te ouvir melhor. Obrigada, Armando. Então, muito brevemente, esse projeto, eu sou do campus de Joinville, da UFSC,
da Universidade Federal de Santa Catarina. Me sinto de ver, ouvir o projeto ali do nautimodelismo, do Duna, que começou aqui na nossa instituição, então eu acho que tem tudo para dar certo essa característica da extensão que eles pretendem fazer, porque é algo que a gente também almeja aqui no nosso curso de Engenharia Naval. Bom, se atendo agora o artigo que foi encaminhado aqui ao COBEND, ele relata uma experiência que nós estamos tendo desde 2013 até 2019, com os estudantes universitários da engenharia, que no nosso campus só tem curso de exatas, então nós não temos nenhuma outra área no nosso campus, e os nossos estudantes, eles reclamam muito dessa questão de falta da humanização, sabe? Falta do acolhimento, do ouvir, do trabalhar algumas outras habilidades que têm sido muito discutidas nesse COBEND e nos anteriores também, com essa relação mais da inteligência emocional. E sabendo a outra realidade também, que são das crianças institucionalizadas nas casas-lares, né, os antigos orfanatos, muito antigos, né, mas nas casas-lares, quando a gente começou a essa aproximação, nós percebemos que para os nossos futuros engenheiros, eles começaram a entender um pouco melhor em como eles poderiam contribuir com a sociedade, na forma como eles estariam repassando as informações ou mudando a como lidar com a sua formação desse mundo de exatas. E para essas crianças e os adolescentes, a gente percebeu que eles também começaram a ter uma outra possibilidade de futuro, sabe? Essa foi a maior contribuição que a gente tem visto no decorrer desses 7 anos de projeto, porque as crianças, elas são abrigadas por lei, então, para a sua grande maioria, às vezes é difícil para elas terem outra perspectiva fora da sua realidade atual, e a gente faz esse reforço escolar na casa-lar, mas o encerramento do projeto, nós trazemos todas as crianças e os adolescentes às ações do campus, e aí fazemos algumas atividades com eles, dessa parte lógica, ou robótica, o conhecimento de algumas áreas, né? Então, eles começam a ter a identificação de futuro. Puxa, eu também posso estar ali num futuro muito breve, né? Então, essa é a visão que a gente tem tido de retorno das crianças. O retorno dos administradores da Casa-Lar é uma relação... eles dizem o quão importante é essa conexão, porque são 80 crianças para 8 pais sociais, então é muita gente, eles não dão conta, né? Então, os universitários, eles conseguem fazer esse intermédio, sabe? Esse mundo de reforço, né? O que, às vezes, o reforço da e a matemática é mais fácil. Então, existem algumas rotinas de estudo que eles precisam passar para as crianças. Caiu a minha conexão, né? Mas eu estava falando ali só sobre a rotina de estudo, né? Porque isso é uma coisa que a gente percebe na formação ali da engenharia, que eles iniciais, primeira e segunda fase, eles não têm tido isso no seu ensino fundamental e no seu ensino médio, por mais que eles tenham feito, em alguns casos, alguma escola particular. É muito diferente quando você entra na engenharia, essa rotina que você precisa ter. E aí, quando ele vai e ele conversa com uma criança e um adolescente sobre ter essa rotina, ele também reavalia a sua própria rotina. Então, a gente também percebe uma melhora dele acadêmica no decorrer do semestre, quando ele participa desse projeto,
sabe? Então, é tanto é um projeto de extensão que é oficializado, né, registrado, todos recebem o certificado, mas são quatro. E isso também é uma outra observação que a administradora da Casa Lar nos comenta, que existem outras instituições que fazem projetos ali também, mas é muito claro nesses outros estudantes que eles vão por causa do certificado. Então, todo início de semestre, ela sempre vem conversar comigo, dizendo, olha, quando é que os teus estudantes vão? Porque eles vêm aqui efetivamente com amor para fazer, né? E aí a gente percebe a diferença nisso. Então, é bem gratificante para todos essa realização. De uma forma bem breve, né? Isso é isso. Muito bom, por enquanto. Vamos seguindo. Então, depois das perguntas nós fazemos para todo o bloco. O próximo é o Elton Rafael Alves, também tratando da interação com o ensino fundamental e médio. Elton, a palavra é sua. Boa tarde. Só deixa eu me ambientar aqui com a plataforma que eu apertei aqui no botãozinho aqui, apareceu uma imagenzinha. Estamos te ouvindo. Bem, boa tarde a todos, tá? Meu nome é Elton Rafael Alves, sou professor da Unifespa, que é a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, e sou lotado na FACEL, que é a Faculdade de Computação e Engenharia Elétrica. Esse nosso trabalho, na verdade, ele mostra os resultados de um projeto de extensão aprovado em edital PIBEX em 2019, então a gente ainda não tinha esse contexto todo de pandemia. E a professora levantou uma questão interessante, que foi falar em relação à evasão nas universidades. Então, a gente sabe que nos cursos de engenharia, a nível nacional, há grandes evasões. Então, aqui na nossa universidade, nossos cursos de engenharia, não fogem essa realidade, na verdade. Então, o que a gente pensou? Que uma das formas de tentar, digamos assim, minimizar essa questão da evasão foi que a gente levasse para fora da universidade, no caso, para alunos de ensino médio ali que estão próximos a fazer, digamos assim, entrar na universidade, fazer o Enem, que eles pudessem, digamos assim, ter uma noção do que se faz um aluno de engenharia da computação e também o que um profissional formado na área poderia fazer. Então, nossos alunos aqui da faculdade, eles foram para as escolas públicas aqui da região de Marabá e foram trabalhar alguns conceitos básicos da área, que são importantes na nossa área, que é a parte de programação e eletrônica. E nesse contexto, eles utilizaram uma ferramenta interessantíssima para aprendizagem nessa área, que é o Arduino. Então, a oficina durou em torno de 3 meses, onde foram abordados conceitos de programação, a parte de eletrônica. Foram feitos vários experimentos práticos e, no final, os alunos que participaram das oficinas, eles tiveram que desenvolver um projeto prático de robótica e dando ênfase na parte de materiais recicláveis. E no final das oficinas, foram levantados um questionário, e nesse questionário, 2 questões foram importantes a serem levantadas. A primeira questão é se, mediante todo o processo que eles tiveram de aprendizado nas oficinas, eles conseguiram ter uma noção do que faz um profissional de computação. E o segundo tópico também importante para a gente é se eles fariam, digamos assim, o curso na universidade. E, como resultado, a gente conseguiu, digamos assim, que a maioria dos participantes responderam como positivamente as duas questões. Então, a gente teve como, digamos assim, um êxito importante aí quando foi aplicado esse projeto aí no contexto das escolas públicas aqui em Marabá.
Perfeito, Elton. O quarto trabalho desse segundo bloco é o trabalho a ser apresentado pelo Kevin Souza da Silva. Eu acredito que o Kevin não está presente. Alguma outra pessoa vai apresentar no lugar do Kevin, pessoal? Não? Bom, não tendo este quarto trabalho do bloco, acho que podemos trabalhar as perguntas para o Marcel, para a Andrea e para o Elton. Temos perguntas que vocês desejem fazer, pessoal? Para qualquer um dos três? Jota, cadê o Kevin, cara? A apresentação de vocês é agora aqui. Ele chamou e vocês ele não apareceu aqui para apresentar. Bom, de repente o Kevin ainda aparece, né? Está perguntando como o projeto se portou diante da pandemia. E eu gostaria que sempre a pessoa colocasse o número. Fica mais fácil para me direcionar a pergunta, porque essa pergunta pode ser direcionada para qualquer um. E aproveitando a oportunidade, eu gostaria de perguntar para o professor Elton, qual dos cursos foi mais procurado, ou está sendo mais procurado pelos alunos, ou são direcionados para a área mesmo do curso de formação de vocês? Qual dos cursos é mais procurado? Professora, uma geral. São duas perguntas, tá? Vamos recapitular. Em relação à sua pergunta, o contexto foi mais realmente específico em, digamos assim, em trazer a sociedade, os alunos ali, né, digamos assim, a gente conhecer a realidade do nosso curso de engenharia da computação. Então, a gente trabalhou especificamente alguns conceitos específicos ao curso. E a outra pergunta, qual seria? Como o projeto se portou diante da pandemia, para o Elton? Ah, tá. Esse projeto, ele foi aplicado no edital PIBEX de 2019, então foi sem contexto pandemia. Esse ano ele foi renovado, mas como ele é um projeto extremamente prático, né, que existe a questão de contato e tudo parou aqui no Pará, as escolas públicas pararam, a universidade parou, então realmente esse ano não foi possível aplicar o projeto. O que a gente tentou fazer? A gente tentou fazer algumas oficinas online, mas infelizmente não teve demanda. Não teve demanda. A professora Andrea, ela até respondeu aqui alguma coisa, não sei se ela está com problema, eu vou repetir. A professora Andrea falando, vou aproveitar e responder isto. Infelizmente, não pude realizar o projeto de forma presencial, mas alguns estudantes promoveram o projeto Monitor Amigo, que auxilia estudantes de ensino fundamental e médio em reforço escolar. Então, essa foi a forma que eles conseguiram trabalhar durante essa época da pandemia. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Marcel. Pode ser? Está aí, Marcel? Sim, sim. Sim, ele está. Está online? Ótimo. Achei muito interessante a proposta de vocês, muito bem estruturado. De novo, a questão do método, né? Você ilustrou bem a concepção, o planejamento e execução do curso ofertado, essa questão de olhar para o perfil regional é essencial. A gente tem, digamos que é o contraponto daquele santo de casa não faz milagre. Vocês mostraram que se alguém vai fazer milagre é o santo de casa mesmo, né? Que é quem reconhece as necessidades, as demandas da região, isso é fundamental. Então, você tem muito mérito de fazer essa leitura de uma maneira muito apropriada. E aí eu queria saber o tamanho da sua equipe, em quantas pessoas vocês estavam para fazer essa concepção toda
e identificar quais cursos seriam demandados. Em quantas pessoas vocês estavam, porque a impressão que eu tenho é que foi tudo muito bem costurado, então eu fiquei curioso, eu não encontrei essa informação, quer dizer, em quantas pessoas vocês estavam? Armando, nós tínhamos entre docentes do IFCE, foram 7 docentes, e entre pessoas das empresas, nós tivemos 11 palestras técnicas e tivemos 5 gestores de RH. Foram 14 pessoas das empresas envolvidas, né? E mais os nossos professores, né? Então, é 14 com 7, 14... Olha aí o engenheiro, né? 14... 21. 21. 21 então, pessoas no total. Mais um desafio que é coordenar uma equipe relativamente grande, Sim. mas muito legal. Tem uma questão que eu não comentei, que eu nunca comento cargo, porque eu tenho para mim que cargo ele não é vitalício, então eu sempre me apresento como professor, mas hoje eu estou como diretor do campus. Então acabou ajudando, pelo fato de já estar na direção do campus, você acaba conduzindo o trabalho por uma lógica que você entende como factível, né? Mas de fato foi algo bem complexo e assim, não só a coordenação das equipes, né, de instituições diversas, que você tinha 6 instituições, 5 termoelétricas e o IFCE, né, mas também das lógicas. Então, nós tivemos casos lá que estava tudo marcado, a aula vinha tal, aí a usina teve um problema, teve uma pane, aí todo mundo tinha que todos os técnicos que iam ministrar as aulas tinham que voltar para a usina. Aí a gente tinha que estar pronto para ter um professor para ministrar a aula lá, para que o aluno não ficasse sem atividade, né? E toda a questão também da presença dos alunos na usina, né? Então, foi um outro diferencial do curso que precisou ser planejado também de acordo com a realidade do grupo, né? Então, foi realmente bem desafiador, mas o fato de eu estar na direção acabou ajudando, porque você acaba tendo uma liderança sobre o grupo, né? Perfeito, é bom que você usou digamos, a liderança institucional para implementar. Ótimo que tenha havido essa oportunidade. Muito bom. Temos mais perguntas, professora Marinês? Não. Então, eu tenho mais uma agora para a professora Andréia. Aí uma questão também de curiosidade metodológica. Fiz uma pesquisa qualitativa, eu queria saber, também não encontrei essa informação, quantas entrevistas você fez? Eu tenho uma ideia do tamanho da investigação. Então, na verdade, nós encaminhamos Google Forms para os nossos usuários. Desses 150, nós só recebemos um retorno de 35, porque muitos deles já são egressos, né? Esses dos nossos universitários. Depois, com a administração, a gente fez a entrevista em loco, então isso foi 100%, e com as crianças e adolescentes, nós fizemos com 8 deles, porque a rotatividade, ela não é grande, mas ao mesmo tempo, para quem faz do reforço, a gente não consegue fazer sempre com os mesmos, sabe? Então, porque em 2013 para 2020, então ali a permanência é basicamente só de 5 crianças, as outras elas foram ano a ano, elas acabam saindo, né? Então, também é uma percepção muito pontual daqueles que estiveram em 2019. A gente não teve a percepção da criança e do adolescente lá de 2013, né? Essa relação aqui hoje. Perfeito, bastante informação, de fato. Muito obrigado. Também tem uma pergunta para o Elton, nesse sentido quantitativo também, saber o tamanho da investigação. Quantos estudantes, Elton, do ensino médio, vocês estiveram participando do projeto de robótica? Boa pergunta. A gente tem uma dificuldade aqui em termos de materiais, então a gente só tinha 10 kits arduinos. Então, digamos assim, para facilitar esse aprendizagem dos alunos, então, tipo, cada aluno digamos assim, com um kit, né, para trabalhar.
Então, foram 10 alunos nas oficinas. Certo. Aí vamos olhar pelo copo meio cheio, né? Pode pensar que os 10 alunos tinham 100% do tempo a disponibilidade de mexer no kit, né? Se estivesse dividindo, fatalmente eles iam ter menos tempo de exposição ao Arduino. Legal, mais curiosidade mesmo, para ter uma ideia. Assim, porque assim, a gente pensou assim, se a gente tivesse, por exemplo, 10 kits, então assim, primeiro a gente fez uma explicação do que era o projeto nas escolas ali, para verificar em tal ambiente, e realmente a demanda foi muito grande, então os alunos tinham muita curiosidade, principalmente quando se fala de Arduino, tecnologia, e melhor ainda, né? Então a gente limitou isso realmente, porque se fosse para 20 ou 30, a gente sempre às vezes fala que um faz e os outros acabam realmente olhando, então a gente achou que seria mais interessante delimitar. Só uma informaçãozinha, não sei se é possível, mas o Kevin, ele é orientado de um colega meu da universidade, e realmente a gente ficou surpreso aqui porque ele não apareceu. É possível o professor dele entrar com o meu login para apresentar o trabalho no lugar do Kevin? Não sei se isso é permitido. Sim, ele pode entrar, eu creio que ele pode entrar no do Kevin. Hoje de manhã também aconteceu de um aluno não conseguir conectar e o professor entrou. Eu não sei como é que ele conseguiu. O problema é que o Kevin sumiu. O endereço sumiu. É só mandar o link do Zoom para ele. Ah, manda isso. O link do Zoom, esse que está aqui em cima, que aparece? Ah, tá, vou mandar para ele então. Obrigado, tá? Ok, obrigado. Beleza? A minha sugestão, enquanto isso, como fatalmente vai demandar algum tempo para ele se organizar para entrar, podemos passar para o terceiro bloco, professora Marinês? E aí, o orientador do Kevin chegando, a gente conversa com ele. A gente encaixa ele nos minutos finais. Pode ser? Sim. Eu acredito que do terceiro bloco, todos os apresentadores estão presentes, que eu já pude ver o nome aqui na lista de participantes. Então, nessa ordem, são todos os trabalhos que seguem nessa mesma temática, que é a área de interação com o ensino fundamental e médio. E o primeiro trabalho é o trabalho da Júlia Bindi Alencar de Jesus. Júlia, você tem a palavra, aquela ideia de falar uns 4 minutos para depois dar tempo da gente fazer algumas perguntas para vocês 4 juntas. Tudo bem? Ok. Vocês estão conseguindo me ver? Porque a minha imagem aqui para mim travou. Destravou agora. Então tá ótimo. Bom, eu sou a Júlia, eu sou do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, no campus de Belo Horizonte, e eu sou do curso de Engenharia de Computação. E aí, conversando com o outro autor, o Sandro, que é coordenador de alguns projetos que eu participo, a gente viu a minha trajetória, né, em participação de muitos torneios, muitas atividades além de um ensino médio padrão, de um ensino superior padrão, e surgiu essa ideia do que esse artigo ele serve mais ou menos como um relato, né, baseado em tudo que eu vi, que eu percebi, em tudo isso que eu consegui participar, a gente traz essa exposição. Então, falando da evasão, a gente traz, por exemplo, no ano de 2010, dos que ingressaram no ensino superior, 58,8% não concluíram. Eles saíram do curso. Então, é um número muito grande. E aí a gente pega esses campeonatos, Olimpíadas e atividades e levanta o que esses campeonatos propõem, né? Para que eles servem? Qual o objetivo deles ao existirem? E a gente levanta os objetivos e vê qual que é o comum. Então, por exemplo, a parte que a gente levanta que exigem uma equipe, por exemplo, trabalhando, a gente vê o incentivo, né, esse trabalho, o desenvolvimento da comunicação entre o grupo. No individual, a gente vê mais o desenvolvimento assim do conteúdo, do que eles precisam para desenvolver dentro daquele torneio, campeonato, daquele curso, do que for que estivesse sendo analisado. E também como um curso técnico tem essa influência. Alguns autores, né, como a gente traz no próprio texto, eles falam que a permanência de um aluno, uma grande influência é a socialização dele dentro de um meio acadêmico e um meio social. E que é imprescindível que os dois, né, tenham. Então, a gente traz esses campeonatos, esse desenvolvimento acadêmico anterior, que traz uma
semelhança, uma maior confiança quando a pessoa se depara com isso no ensino acadêmico, e também o social, quando a pessoa consegue já se comunicar, tem essa desenvoltura de ir lá, conversar, não fica no seu canto, não se retrai dentro da faculdade. Então, foi mais ou menos isso. A gente também trouxe algumas entrevistas de algumas pessoas que também participaram de torneios ou realizaram algum curso técnico, mais especificamente. E a relação entre eles com o curso de graduação que entraram. Basicamente é isso. Muito bom. Depois a gente faz perguntas em bloco. Okay. O segundo trabalho é o trabalho da Vitória da Silva Braga, Clubinho de Engenharia. Está aí, Vitória? Boa tarde. Vocês estão conseguindo me escutar? Perfeitamente. Eu acho que só a minha imagem travou, né? Pelo menos travou aqui para mim. Por enquanto, sim. Destravou. Show, perfeito. Eu sou aluna da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. E o projeto que eu vou falar para vocês, expor um pouco sobre o nosso artigo, é o Clubinho de Engenharia, que a gente faz uma abordagem lúdica para o ensino de ciências e matemática numa escola estadual para os alunos do 6º ano. Esse projeto, ele iniciou, na verdade, e ainda faz parte do Programa de Educação Tutorial de Engenharia Mecânica, que é o curso de graduação que eu faço parte, que nós chamamos, né, de PET-MEC. Qual foi a motivação do nosso trabalho? Esse colégio, é um colégio estadual da cidade vizinha, entrou em contato com a gente em 2017, falando que cerca de 40% dos alunos de 6º ano, eles reprovavam o ano, teriam que refazer no ano seguinte. E o 6º ano, é o primeiro ano escolar existente na escola. Então, tem toda a questão, não só de estar passando para a segunda parte do ensino fundamental, mas também está entrando num ambiente novo, né, que é aquela universidade. Então, a gente tinha o objetivo de diminuir essa defasagem escolar e aumentar o interesse dos alunos nesses conteúdos. Dessa forma, a gente utilizou a metodologia Design Thinking, e a gente adentrou o universo dos alunos e a gente percebeu que tinha um cronograma escolar muito mal elaborado pelos professores. E também as crianças sofriam de muitos problemas familiares, tinham problemas financeiros, a primeira refeição dos alunos era feita a primeira refeição do dia, né, era feita na escola, eles não conseguiam enxergar um futuro melhor proporcionado pelos estudos, e aí quando eles viam alunos de universidade dando aula para eles, eles conseguiram observar um outro futuro para eles, e tinham muitas questões, principalmente as meninas, em relação a relacionamento amoroso, né? E a gente começou a frequentar a escola de 15 em 15 dias e fazer essas atividades de forma mais lúdica possível, e sempre levava alguma questão, algum lanche, alguma coisa assim, para também fazer com que eles tivessem mais vontade de ir. No último ano, a gente aplicou esse projeto em 2018 e 2019. No final do último ano, a gente resolveu fazer um protótipo de um foguete junto com os alunos, para eles verem como o que eles aprendiam, né, com a gente, relacionado à matemática e ciências, podia ser aplicado em algo maior. E eles fizeram não só o protótipo, toda a etapa deles, como eles apresentaram para os alunos de 1º ano da graduação em Engenharia Mecânica. E assim, eles ficaram muito animados, eles foram para a universidade pela primeira vez, viram um espaço enorme e o que eles podiam alcançar futuramente. A gente conseguiu resultados muito bons, assim, do 1º para o 2º ano, né, de aplicação do projeto. A gente quase dobrou o número de alunos inscritos no projeto, com a fama que ficou o projeto dentro da escola, e também todas as disciplinas, tanto de matemática quanto de ciências, e resolução de problemas de matemática, que é outra matéria que eles têm, teve um aumento gigantesco no número de aprovações, né? Todas as 3 matérias, eles tinham mais ou menos 60% de aprovação, até menos, e a gente conseguiu chegar a 80%, 92% de aprovação do 1º para o 2º ano. Infelizmente, a gente não conseguiu resultados sobre o 2º ano. E, assim, uma coisa a mais que a gente ficou sabendo depois, como relato tanto de professor quanto de diretor da escola, é que as crianças, elas apresentavam quadros de depressão, e todas elas falaram que o nosso projeto era visto por elas como uma válvula de escape, porque elas saíam dos problemas familiares que elas tinham em casa, elas saíam de casa mais cedo e elas conseguiam, conversando com a gente, ver um futuro para elas, não só relacionado à educação, mas um futuro muito maior fora do ambiente que elas viviam ali.
Então, a gente conseguiu atingir todos os nossos objetivos. Infelizmente, já respondendo a pergunta da professora, a gente não conseguiu fazer o projeto executar agora durante a pandemia. A gente está tentando estruturar alguma coisa para o próximo ano, porque por ser uma escola estadual, as aulas não voltaram presencialmente, e a gente tem um pouco de receio de quantas crianças iam conseguir ter o acesso online às nossas aulas, brincadeiras e tudo mais, por ser não só crianças de colégio estadual, mas crianças que moram em um ambiente com pouco acesso à internet. Muito bem, obrigado por enquanto, Vitória. Vamos passar agora para Karina Stephanie Jorge Cunha, de topografia. Isso. Boa tarde. Vocês conseguem me ouvir? Perfeitamente. Obrigada. O meu projeto, né, é um projeto de extensão e a gente interage com os alunos de ensino médio. São alunos de escolas públicas e o objetivo principal é aproximar os alunos das escolas ali perto do campus do PC, lá em Fortaleza. Eu sou da UFC, né? Sou curso de Engenharia Civil. E a gente tenta aproximar esses alunos que estudam ali perto do campus para o Centro de Tecnologia, com o objetivo de fazer com que os alunos se matriculem no curso de Engenharia Civil. E essa aproximação, ela é feita com a disciplina de topografia, que é uma disciplina técnica, que tem a teoria e a prática, né, aliadas no ensino. É uma disciplina do terceiro semestre do nosso curso. E a gente aplica essa disciplina no minicurso. Primeiramente, a gente vai, né, nas escolas, faz uma palestra. E ano passado a gente aplicou em 2 escolas. Fizemos 2 palestras. E a gente ver quem é os alunos que estão interessados para poder aplicar o minicurso. Aí eles se inscrevem, eles avaliam a palestra, avaliam todos as oportunidades, né, que a gente fala, que a UFC oferece, porque muitos não conhecem. Por exemplo, restaurante universitário, eles não sabem quais são as bibliotecas que tem nos campos da UFC. E a gente fala sobre tudo isso, sobre todas as oportunidades de bolsas e projetos que eles podem participar estando na universidade. E a gente traz esses alunos para o Centro de Tecnologia para aplicar o minicurso de topografia. São 2 aulas em 2 sábados. E a gente ensina para eles a topografia, 2 áreas dela, que é a planimetria e a altimetria. E eles aprendem a manusear os equipamentos utilizados nos tipos de levantamentos. Eles resolvem 2 questionários. Um é aplicado no primeiro dia, que é abordando assuntos de matemática e geografia, que eles possivelmente já tenham visto, né, durante a vida escolar. E o segundo questionário é para avaliar o que eles absorveram durante o minicurso. E a gente observa que muitos alunos, né, eles não obtiveram um êxito no primeiro questionário, mas mesmo assim, com eles sendo de escolas diferentes, eles conseguiram absorver os conteúdos que eu passei para eles durante os 2 dias de minicurso. E, assim, o minicurso é bem avaliado, eles queriam muito que durasse mais do que 2 dias. E o que é mais importante, né, a influência do projeto na escolha profissional deles. E muitos avaliaram que o minicurso, o projeto em si, ele influencia bastante, que eles possivelmente escolheriam engenharia civil, né, para entrar na UFC, e isso é muito importante para a gente. Ano passado, teve um caso que um aluno meu participou do minicurso, ele era de uma escola profissional, e ele conseguiu entrar em engenharia civil esse ano na UFC. Inclusive, quando eu vi o nome dele, eu fiquei muito feliz no grupo, eu fiquei, olha, esse daqui foi meu aluno. E é muito gratificante mesmo você ver que realmente influencia, né, na escolha deles. E é isso. Muito bem, obrigado por enquanto, Karina. Para encerrar essa primeira rodada, neste bloco 3, convido a Carla Emanuele Silva de Carvalho para falar do projeto Meninas Velozes. A Carla, em algum momento no chat, mencionou que
que a conexão não estava boa. Então, minha sugestão é, de novo, todos fecharmos as câmeras para aumentar as chances da gente conseguir ouvir a Carla. Pode ser? Carla, a palavra é sua. Boa tarde, gente. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Só um minutinho. Bom, boa tarde. Meu nome é Carla Manoel, sou estudante da UNB. Eu faço psicologia e desde 2019 eu faço parte do projeto Meninas Velozes, que é um projeto que surgiu em uma escola de ensino médio, com o intuito de incentivar as meninas a ingressarem nas carreiras de STEM, né? De ciência, tecnologia e matemática. Para a gente cumprir esse objetivo, nós realizamos oficinas pedagógicas com as alunas de forma lúdica para que elas entrem em contato com conteúdos relacionados às ciências exatas. Então, por exemplo, ano passado nós fizemos uma oficina de foguetes, em que as alunas elas participaram de toda a construção do foguete e as monitoras do projeto, que são as estudantes da universidade, elas ficam responsáveis por relacionarem esses conteúdos às oficinas. Então, essa é uma metodologia de aprendizagem ativa que nós utilizamos no nosso projeto, sempre tentando colocar os estudantes em protagonismo e em contato com situações cotidianas práticas e que envolvam as ciências exatas. Agora, na pandemia, eu acho importante pontuar, nós continuamos realizando essas atividades e, recentemente, nós fizemos, por exemplo, uma oficina de produção de pilhas. E aí, nós enviamos todos os materiais para as alunas por correio, para elas poderem buscar. Fizemos também uma oficina de cartões de LED, onde nós explicamos os conceitos físicos e químicos envolvidos por trás disso, e elas participaram de toda a construção. Então, o objetivo do projeto é fazer com que essas meninas tenham contato com esses conteúdos relacionados às áreas de exatas, e, a partir disso, se interessem pelo ensino superior e também pelas áreas de exatas. Bom, dentro do projeto, nós temos uma frente interdisciplinar, na qual participam professores de sociologia, de psicologia, que é minha orientadora no caso, de engenharia mecânica, e nós tentamos trabalhar diversos conteúdos, não só essa questão das ciências exatas. Nós, da psicologia, por exemplo, temos um trabalho de realização de rodas de conversa para discutir diversos assuntos relacionados a ser menina, ser de periferia, relacionados aos desafios dentro do ensino superior. Então, é um projeto que foca também nesse empoderamento, né, nesse empoderamento feminino, nessa discussão a respeito de gênero, de classe, de raça. E é isso. Bom, e o artigo que eu escrevi, ele está focado na relação do projeto com a Base Comum Nacional Curricular, né, que é o documento que orienta os conteúdos que devem ser apresentados no ensino médio. E o projeto ele tem uma relação muito forte com a BNCC, porque esse documento ele estimula, inclusive, que as escolas promovam projetos que enfrentem a desigualdade de gênero, né? E nesse contexto, o projeto Meninas Velozes é extremamente importante, além de se relacionar com várias competências que estão prescritas nesse documento, como, por exemplo, o exercício da curiosidade intelectual. As nossas oficinas, elas colocam as alunas diretamente em contato com o fazer científico, com a análise, com a testagem. Então, nesse sentido, ele se relaciona bastante também. E uma das propostas do projeto agora é expandir para o ensino fundamental também. Nós temos esse projeto para 2021. Por enquanto, nós temos a atuação em 2 escolas de ensino médio, o 100.404 de Santa Maria, que foi onde o projeto surgiu, que é uma escola que tinha uma evasão escolar muito grande, que as meninas tinham muito problemas com gravidez precoce, violência, e nós buscamos intervir primeiramente nessa escola. E hoje esse ano nós conseguimos aprovar o nosso projeto em uma outra escola também de periferia aqui do Distrito Federal, numa cidade chamada Estrutural. E agora o próximo passo
avançar para o ensino fundamental também. Bom, é isso. Obrigada. Muito bom, Carla. Obrigado. Felizmente a conexão estava boa, pelo menos eu te ouvi perfeitamente. Vamos passar a palavra agora para o Kevin, que chegou instantes atrás. Kevin estava no bloco 2, chegou um pouquinho depois, mas aí vamos fazer o seguinte. Kevin, está me ouvindo? Está online, Kevin? Pode abrir seu microfone aí, por gentileza. Oi. Beleza, Kevin. Oi. A sistemática que nós estamos fazendo é a seguinte. Pedimos para você fazer uma apresentação bem breve sobre a proposta do seu trabalho, envolvendo a inclusão de projetos de eletrônica em escolas públicas em Marabá, não é isso? Coisa de 4 minutos, e aí depois nós fazemos uma rodada de questões com você e Júlia, Vitória, Karina e Carla, que fizeram essa apresentação no bloco 3. Pode ser? Pode ser. É porque tipo, eu tô no trabalho, entendeu? Eu não sei como que ficaria, entendeu? Essa questão dessa rodada, porque logo depois que eu apresentasse, eu já teria que sair, entendeu? Tá, não sei como funciona. Faz o que for possível, por gentileza. Beleza. O nosso projeto, o enfoque do nosso projeto, né, que é questão de eletrônica nas escolas públicas aqui do município de Marabá, ele tem o intuito de despertar, né, a vocação. Funciona como se fosse uma feira vocacional para os alunos do ensino médio, né, que funciona com a turma do ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano. Com o intuito de despertar a vocação desses alunos para as áreas de tecnologia da Facel, né, que é da nossa faculdade, né, que é a Unifesp aqui de Marabá, a Universidade Federal do Sudeste do Pará. Porque há uma evasão muito grande não sei se por conta do curso ser difícil, né, o curso de engenharia elétrica e da computação ser muito difícil, mas há uma evasão muito grande do primeiro para o segundo semestre, a maioria dos alunos desiste, né? E o intuito do nosso projeto é esse, mostrar o que a gente faz dentro da universidade, voltado à área de eletrônica, tanto analógica quanto digital, para despertar essa vocação dos alunos, se é isso mesmo realmente que eles querem. Porque muitas vezes o aluno se inscreve no Enem, um curso de engenharia elétrica, às vezes nem gosta de matemática, faz porque acha que ser engenheiro é massa, mas não gosta e acaba se frustrando lá dentro e desistindo do curso e segue um outro rumo, né? E o nosso projeto ele vem com o intuito de mostrar que não é isso, entendeu? Mostrar que engenharia elétrica, tanto elétrica quanto da computação e o sistema de informação é um curso bacana. O nosso projeto ele é feito nas escolas da rede pública estadual do município, né? E ele foi abraçado assim, bem verdadeiramente pelos coordenadores do colégio, né? De todos os colégios que a gente apresenta. Tem uma boa aceitabilidade dos alunos em relação ao projeto e também à universidade adentrar, porque ele é um projeto de extensão e a universidade pública vive disso, né? Extensão, pesquisa e de ensino. E o nosso projeto ele visa despertar isso, né, nos alunos, essa vocação, né, aos alunos principalmente do terceiro ano do ensino médio. É isso aí. Maravilha. Deixa eu aproveitar e engatar uma pergunta que a professora Marinês tem enfim, questionado o pessoal que está apresentando essa sessão. Se vocês conseguiram fazer alguma atividade agora no período da pandemia, à distância, se isso foi possível fazer, ou se o projeto de vocês é anterior, né? Se não foi feito, se haveria essa possibilidade, se tem algum movimento nesse sentido. Eu posso responder? Já que Por favor. Durante a pandemia, o nosso professor coordenador do curso, o professor José Carlos, ele pediu para que a gente gravasse vídeos, né, tipo, em formato de videoaula, como a gente está tendo videoaula, pelo Google Meet mesmo, até pelo PowerPoint, e que a gente enviasse aos alunos, né, ao grupo do WhatsApp, criasse um grupo no Google Meet também, enviasse aos alunos, né, como link, e os alunos assistissem às aulas, né. Como nosso projeto tem muita prática,
A gente gravou vídeos demonstrando a prática e enviou aos alunos, tanto a aula teórica como a prática. E assim que funcionou durante a pandemia, né? Desde de março. Certo. E os alunos estão com kits Arduino em posse deles? Em relação aos alunos a ter o kit Arduino, porque porque a gente usou com os alunos, a gente usava o Arduino na prática, mas o kit Arduino com os alunos, eles usaram o programa do Arduino, né? A IDE do Arduino, né? No computador, né? Os que têm computador, né? Porque tem alunos que não têm computador, mas eles utilizaram a IDE do Arduino. Excelente. Muito bom. Mais perguntas, professora Marinês? Eu acho que a senhora ia fazer essa pergunta, né? Eu roubei sua pergunta. É porque, na verdade, eu tinha justamente anotado para fazer para ele essa questão. Ótimo. Tranquilo, tem mais gente perguntando a mesma coisa, não se preocupe, não. Isso está sendo uma pergunta recorrente nos trabalhos hoje, né? Uma questão que eu gostaria de perguntar para o Kevin, ele fala em altos índices. Você tem números específicos? O que são esses altos índices? Existem algumas pesquisas? Vocês fizeram alguma pesquisa quantitativa para saber esses índices? De evasão, né, professora? Assim, esses altos índices que a gente relata no trabalho, ele funciona da seguinte maneira. Ao final a gente pega por semestre. A gente faz uma turma no semestre, do começo ao meio do ano, funciona determinada turma. Então, vamos supor, só da manhã. Aí, do meio para o final, funciona outra determinada turma. E, ao final de cada ciclo, que a gente chama de ciclo, a gente vê a quantidade de alunos que iriam nas aulas e a gente faz um questionário com eles, né? E esses altos índices que a gente fala no projeto, questão de aceitabilidade, né? Se eles fariam novamente um novo curso voltado à área de eletrônica, se eles conheciam a universidade, porque muitos deles não conheciam a universidade, né? Sendo aqui na nossa região norte, aqui em Marabá, no Pará, eles não conheciam a universidade, porque é a antiga UFPA, né? A Unifesp, ela é a antiga UFPA, só mudou o nome. E questão de aceitabilidade e em altos índices, assim, de terminar o curso, né? Porque, teoricamente, é um curso. Altos índices seriam nesse fato, entendeu? Nesse módulo aí. Aí muitos deles vão até o final, entendeu? Até porque também no último módulo do nosso curso a gente leva os alunos para dentro da universidade. O ônibus a gente conversa com os professores e o ônibus da universidade busca os alunos na porta do colégio. Eu como coordenador bolsista, né, um dos coordenadores, vou com os alunos no colégio e a gente utiliza, a universidade dá esse aparato para a gente utilizar o laboratório da universidade para poder manusear os equipamentos, fazer os projetos que eles faziam lá no colégio, fazer lá na universidade. E esses projetos são os que a gente faz durante a nossa graduação, né? Na área de eletrônica, que é sensor de movimento, sensor de LED, essas outras coisas. Ponte H. Perfeito. Outras perguntas para as demais apresentadoras, pessoal? Eu tenho uma pergunta para a Júlia. Na verdade, são duas. Na verdade, é uma observação e uma pergunta. Júlia, está por aí? Estou sim. Perfeito. Eu achei muito legal a revisão teórica que você apresentou. Você coloca vários autores. Esse trabalho ficou particularmente interessante nesse sentido. Está bem estruturado, né? Está bem contextualizado. Muito bem. Parabéns para vocês. E, se não me engano, no finalzinho da sua apresentação, você menciona que teve um número pequeno de respondentes. Não Sim. foi isso? Sim. O quanto foi esse número pequeno de respondentes? São 7 respostas.
sendo que, se não me engano, não vou me lembrar de cor agora, eu precisaria olhar, se eu não me engano, foram 6 desses 7 tiveram experiência com ensino técnico e 5 dos 7 tiveram experiência com competições. Certo, então, praticamente todos os respondentes tinham essa vivência de Olimpíadas e coisas do Sim. gênero. Perfeito. Sim. Tá certo. Mais alguma pergunta para a Júlia, pessoal? Eu tenho outras perguntas para as demais apresentadoras. Mas se alguém quiser aproveitar que a Júlia já está no ar, microfone aberto, câmera aberta. Bom, eu vou fazer uma pergunta na sequência agora, se me permitem, para a Vitória. Duas coisas também. Vitória, está por aí? Oi, tô sim. Excelente, Vitória. Parabéns também pelo trabalho de vocês. Essa questão de chegar no final das contas e descobrir que o trabalho que vocês estavam fazendo estava funcionando como promotor de saúde mental é um negócio que não tem preço, realmente. Muito bonito, assim, acho que um retorno extremamente positivo. Digamos que é um efeito colateral dos mais fantásticos possível. Achei muito interessante, claro que os resultados são incríveis do ponto de vista dessa redução da defasagem em ciências e matemática, né? Os resultados são muito interessantes, você falou dos números aí, 90 e tantos % de aprovação, antes uma realidade de 50 e poucos. Eu achei muito interessante o diagnóstico que vocês tinham na mão, pelo menos me chamou muita atenção na apresentação do trabalho de vocês, esse diagnóstico do problema, né? Você mencionou o design thinking. Aí eu não sei se vocês usaram isso também para fazer essa estratégia também para fazer o diagnóstico, porque me chamou muita atenção que vocês têm um problema muito bem desenhado na mão, né? E se você puder falar um pouquinho mais sobre essa questão do diagnóstico, de perceber, o problema é matemática e ciências, né? Claro que isso tem uma questão numérica, mas não é tão trivial tirar isso, né, do bojo de informações. Se você puder falar um pouco sobre essa questão do diagnóstico do problema, eu ficaria muito grato. Saber que era matemática e ciências que tinha maior defasagem, na verdade, foram dados para a gente pela escola, na verdade. Então, eles já entregaram esses dados quando a gente começou o trabalho ali, quando a gente começou essa pesquisa. Mas, assim, a gente utilizou essa metodologia para perceber que o cronograma era mal elaborado da escola. Chegou um momento até que a gente não tinha percebido isso de início, mas que passaram-se meses, e as crianças estavam aprendendo o mesmo conteúdo. O que a gente faz, a gente reforça o conteúdo que o professor dá em sala de aula. O professor dá da forma tradicional, né? Quadro e caderno. E a gente faz de forma lúdica, brincadeira, gincana. E chegou um momento que a gente não tinha mais o que dar de brincadeira, entendeu? Então, a gente começou a fazer o inverso. A gente dava o conteúdo para os alunos e quando o professor ia passar na sala de aula, já era quase como um reforço. As crianças já sabiam aquele conteúdo. Então, nesse momento, a gente percebeu, né, usando a metodologia do Design Thinking, que esse também era um outro problema. Mas saber que era ciência e matemática já foi a escola que apresentou para a gente. Ótimo. Eu gosto muito de Design Thinking. Nós temos aqui um grupo de trabalho aqui na Universidade Federal de São Carlos de oficinas de metodologias ativas. E a gente usa Design Thinking para organizar o nosso grupo. Então, para montar as oficinas. Então, é muito legal. Realmente é muito bom. Beleza, obrigado. Professora Maria Inês, tem alguma questão? Eu tenho outras para as demais aqui. Bom, em primeiro lugar, parabenizá-lo. Em função desse grupo que vocês têm das metodologias ativas, né? Nós temos, assim, um compromisso hoje como professor de seguir as metodologias ativas. Eu estou feliz de ver a proatividade dos alunos, né? Eu percebi que tem alguns alunos, tem professores também, mas tem alunos, parabéns a todos. Também percebi o envolvimento, inclusive da educação básica e do ensino médio, isso é muito importante. Se queremos melhorar os quadros
de engenheiros no Brasil. Precisamos investir lá na educação básica. Além de ser professora do ensino superior hoje, eu fui professora de educação básica por alguns anos, que eu comecei a trabalhar muito cedo na minha formação, e isso é essa valorização, que os alunos sintam a proximidade, que eles percebam que o acadêmico é um ser humano. Outra questão que eu quero parabenizá-los é pela quantidade de mulheres que estão apresentando os trabalhos. As mulheres nesse grupo estão, quase dá para dizer, em maioria, né? Mas é um número expressivo. As outras sessões dirigidas, eu acho que o professor Armando também participou, não está tendo um número tão grande de mulheres. Daí eu faço uma pergunta agora para as mulheres dos grupos, alunas ou professoras que queiram responder, afinal, como vocês veem a participação da mulher nos cursos de engenharia? E como nós poderíamos, tendo em vista que esse grupo aqui tem uma relação com o ensino médio e educação básica, como nós poderíamos pensar para incentivar as alunas a adentrarem o curso das engenharias, entenderem quais são. Eu tinha uma pergunta, eu penso talvez até que seja para o Kelvin, eu acabei pensando que eu anotava na cabeça, mas eu não anotei, ou é a última aluna que falou. Não tenho certeza agora, mas eu vou colocar a pergunta e a pessoa fala. Que falava que o curso era difícil, e falava das desistências, acho que era o Kevin, né? Foi eu. Isso. Foi eu. A pergunta é, realmente existe dificuldades de aprendizagem ou as pessoas enfrentam outros tipos de dificuldade, assim como nós enfrentamos aqui, às vezes, de conexão, ou de trabalho, ou de falta de tempo, ou mesmo questões financeiras, tem que trabalhar em outros lugares. Assim... Tipo, agora tem um trabalho. É um apontamento para isso, ou realmente se comprova que os alunos desistem em função das dificuldades que apresenta o curso? E quais seriam essas dificuldades? Porque essas são coisas interessantes para nós pesquisarmos na engenharia. Assim, exemplo, o meu curso, a gente começou com cerca de 43 alunos, mais ou menos. Acho que aí tinha os caídos de bloco, né? Eu acho que caem de bloco, aí foram para a nossa turma, da turma 2015, eu sou da turma 2016. E hoje a gente somos 8 alunos. A gente é 8 alunos da nossa turma de 2016. A questão e fora o curso de engenharia da computação, que tem parceria com o projeto, né? Que esse projeto é de um professor da engenharia da computação. A turma de 2016 só tem um aluno, entendeu? Como explicar ao MEC que só tem um aluno numa turma de 2016 na Universidade Federal, entendeu? Uma turma que começa com 30, entendeu? Em relação a isso aí, eu acredito que não seja além da dificuldade do curso, porque muitos alunos vêm de outras cidades próximas aqui da minha cidade de Marabá, vêm como Paraupebas, Tucuruí, enfim, outras cidades. A questão também de custo de vida, a questão também de muitas vezes o aluno mora só, acaba sofrendo fica com o psicológico abalado por estar distante da família, entendeu? E acaba desistindo do curso, entendeu? Mas por questão também do curso ser difícil. O curso é difícil. Eu costumo dizer que a Universidade Federal, a gente não paga em dinheiro, financeiramente, mas a gente paga com o psicológico, entendeu? Porque eu mesmo sofri, entendeu? Dentro do meu curso de engenharia elétrica, aluno de escola pública, não tinha aquela base boa dos outros alunos, da maioria dos alunos que vêm de escola particular, entendeu? E aí a gente acaba tendo que estudar um pouco a mais para poder alcançar o nível dos demais alunos, entendeu?
E quando a gente não tem essa dedicação de estudar a mais, aí acaba ocorrendo essa desistência, entendeu? Tô cansado, não consigo estudar, ou não consigo me manter financeiramente. A universidade não tem bolsa para me manter financeiramente, bolsa de extensão, ou outro tipo de apoio social ou psicológico, entendeu? Aí acaba vendo essa desistência do curso. E o projeto ele tem o intuito disso, de mostrar para o aluno, além da questão de como é lá dentro, do que a gente faz lá dentro, em relação à matéria de eletrônica, analógica e digital, e mostrar também que não é uma coisa assim, um bicho de 7 cabeças, entendeu? Uma engenharia da computação, uma engenharia elétrica, entendeu? Eu não sei se é porque eu estou no final do curso já, entendeu? Mas no começo do curso eu achava também bem difícil, entendeu? Eu achei que eu não iria dar conta de chegar até onde eu estou, entendeu? Muito bem. Tem a pergunta da professora Marina para as moças, com relação a essa percepção do que é possível ser feito. Talvez a pergunta, se a senhora me permite, professora Marinês, acho que o trabalho da Carla, que apresentou por último, imediatamente antes do Kevin, na verdade, tem um foco um tanto quanto nessa questão da equidade. Então, talvez ela tenha uma visão privilegiada para passar para a gente, do ponto de vista da estratégia, né? Claro que todas elas vivem essa realidade, mas talvez a pergunta seja um pouco mais... possa ser mais direcionada para Carla. Não que as outras não possam falar, obviamente. Fiquem à vontade, por favor. Aqui é o lugar de fala de vocês. Então eu vou falar um pouco, então. Bom, eu acho que aproximar o aluno do ambiente acadêmico, aproximar o aluno da ciência, parte de trabalhar com metodologias que coloquem os alunos enquanto protagonistas do processo educacional. Então, eu acho que usar as metodologias ativas já é um passo muito grande para as meninas verem a aplicabilidade das ciências exatas, para elas verem que é um ambiente possível de ser conquistado, e eu acho muito importante também ter mulheres ensinando essas coisas, porque eu acho que só isso já é um fator motivacional para essas meninas, verem garotas de 20 anos na universidade cursando ciências exatas e ensinando para elas várias oficinas, sabe? Eu acho que isso já motiva muito elas, pelo fato de ter várias mulheres ali como referência, né? Ensinando de forma prática conteúdos que às vezes são negligenciados, ou que eu que estudei em escola pública, que eu vi de forma muito distante da minha realidade, sabe? E aí você mostrar para uma aluna que ela pode fazer uma pilha com um limão dentro de casa, eu acho isso muito, muito incrível, sabe? Eu acho que isso traz a ciência para a prática. E eu acho que isso já motiva muito. E uma coisa que eu acho interessante também é pensar também na complexidade, né, do contexto que essas pessoas estão inseridas, né? Principalmente alunos de escola pública, existem muitas questões para além da entrada da universidade também. Então, eu acho que a questão social também atravessa assim, esse entrar na universidade, sabe? Entrar nas ciências exatas. É necessário discutir com elas essas questões de gênero. Nas nossas oficinas, a gente escuta bastante feedbacks positivos desse trabalho, da gente ter um espaço para elas falarem como elas se sentem estando dentro desses cursos de exatas, falarem da trajetória delas. Então, eu acho que é muito importante garantir esse protagonismo para elas, assim, e também tentar atuar, assim, de uma forma mais multidisciplinar possível, sabe? Porque é um fenômeno muito complexo, sabe? A gente está falando de toda uma estrutura social que reforça, né, esses estereótipos de gênero e acaba afastando essas meninas desse universo. Então, eu acho que esses são alguns pontos assim, importantes e que eu consigo visualizar no projeto Meninas Velozes. Excelente, Carla. Do que eu vi aqui no chat, a Carla com K pediu para fazer uma fala. Não sei se tem alguma outra pessoa inscrita antes, acredito que não.
O Marcel também quer fazer um comentário, então podemos fazer assim, a Carla fala, depois o Marcel, e aí nós vamos encaminhando para o final da sessão, pessoal, que nós temos mais 5 minutos somente, tudo bem? Então, Carla e Marcel, por favor, nessa sequência. Obrigada, Armando. Obrigada, Marinês, também pela pergunta, que talvez eu possa contribuir com o trabalho que nós desenvolvemos aqui na UTFPR, e que agora, na pandemia, foi uma surpresa. No início desse ano, nós tínhamos um projeto que foram chamados alunos da engenharia química em geral para montarem propostas de explicar para a comunidade num evento que nós temos aqui na cidade que chama Empreende Week, né? Então, propostas de explicar ali a profissão. Curiosamente, eu fui procurada por apenas meninas, e 8 meninas da engenharia química, e depois entrou a pandemia. Nesse entrar da pandemia, como não teríamos mais aí a perspectiva do Empreende Week, eu deixei a critério das meninas se continuaríamos ou não o trabalho. E, para minha surpresa, como era para explicar para a comunidade, elas queriam continuar. Então, eu falei, vamos tentar, então, montar módulos, fazer aí explicações, e elas se subdividiram em linhas da engenharia química. E onde eu quero chegar? Aí, né, claro, reforçando o que eu ouvi da Carla, e eu acho que do Kevin também, colocar o aluno nesse protagonismo, né, como eles tiveram que estudar um assunto específico, claro, ali, né, com a nossa tutoria, no campo de águas, biocombustíveis, cosméticos, né, a cada dupla ali seguiu uma linha, acho que está faltando uma só, e que foi, e polímeros. E elas desenvolveram ótimos trabalhos. Detalhes, são alunas até o 3º período da engenharia química, então muito novas. Então, assim, o que eu acho, respondendo ali a pergunta do Marinês, que contribui bastante, reforçando a fala da Carla e do Kevin, é isso. Primeiro, lembrando ali a fala do Kevin, desmistificar a engenharia, colocar a engenharia como muito mais próxima, porque eu entrei na faculdade, eu estudei em escola pública, e nós temos um medo muito grande e um distanciamento muito grande das disciplinas duras que reforçam ali os saberes e competências na engenharia. E a gente sofre muito com isso. Só que se o professor coloca isso como realmente sendo difícil, e não numa linguagem acessível e prazerosa para o aluno, a gente vai continuar tendo medo. E chega no final do curso, como disse o Kevin, daí a gente descobre que não era tudo isso. E eu senti isso com as meninas. Elas apresentaram recentemente os trabalhos delas, e eram outras. Se bobeasse, eu achava até que estavam no meio final do curso. E muito empoderadas. Agora elas já até falam diferente. Elas falam que querem chamar outras mulheres para mostrar que sim, elas podem, e que elas podem ser engenheiras, e que todo mundo pode, que a comunidade tem que fazer engenharia química. Então, assim, estamos em plena pandemia e elas estão num gás, né? Claro, agora, né, tem a continuidade, vamos ver se a gente consegue montar esses kits, que elas trabalhem separados nos locais onde estão, mas, enfim, eu acho que foi, sei lá, digamos que por Deus ali, não sei se vai ajudar todo mundo, mas eu acho que o caminho é esse. Engenharia é importante, é complexo, mas não é intransponível e não é difícil. É prazeroso, acho que todo mundo que está aqui concorda, né? As físicas, as matemáticas, depois de develadas, ou tanto quanto possível na nossa mão, elas são maravilhosas, você não quer mais largar. E mulheres também podem, né? Trabalhar em conjunto também com os homens. E tem um jeito especial da gente trabalhar, é diferenciado, complementar. Então, acho que é por aí. Então, mais uma vez, eu espero ter contribuído. Muito obrigada e estou adorando estar participando dessa sala, tá, pessoal? Estou adorando. Então, é por aí. Obrigada. Muito bom. Obrigado você, Carla. Marcel, e depois a gente fecha, tá bom, pessoal? Não temos mais muito tempo. Não, Armando, é rapidinho. Eu ia só fazer um comentário também. Na linha de tudo que foi falado aqui pelas meninas, eu sempre trabalhei muito lá no campus nessa linha da inserção do egresso, né, da inserção no mercado de trabalho. Eu sempre tive muito essa crença de que a gente precisa trabalhar com isso para que o curso seja efetivo, né? Principalmente a gente que trabalha com muito curso técnico, né? E me chamou muita atenção, na época em que nós fizemos esse curso de operador de termoelétrica, nós tivemos 30 estudantes, 30 ou foram 35? Acho que foram 35 ingressantes, 30 ingressantes e 9 eram meninas, né? As próprias gestoras de RH de algumas empresas se interessaram muito por tentar
viabilizar que mais mulheres entrassem nas empresas, porque, infelizmente, ainda existe muito preconceito em determinadas áreas. A gente sabe que na área de engenharia existe muito, né? E me deixou muito contente que, logo na primeira leva de alunos concludentes, 11 concludentes foram contratados, e desses 11, 5 eram mulheres, né? E o melhor rendimento da turma foi de uma aluna, que foi a primeira aluna que foi contratada logo ao final do curso, né? Então, assim, o curso ele teve quebrou esse paradigma da proximidade da escola, né, da instituição com o mundo do trabalho, mas também quebrou esse paradigma da atuação da mulher em um setor tão técnico e tão de mecânica, tão grosseiro, digamos assim, que muitas vezes as pessoas acham que a mulher não pode fazer isso. Pode. Qualquer mulher que se forma lá no campus pode fazer qualquer coisa que um homem faz. Não existe esse tipo, digamos assim, de vício na formação. O que eu acho que a gente precisa, e aí daí o papel das universidades, daí o papel das instituições formadoras, é de fomentar para que isso aconteça, né? De quebrar esses preconceitos nas empresas. A gente sabe que tem muita empresa que não tem esse preparo, inclusive nos gestores de RH, de entender que a mulher tem essa competência de atuar em todos esses papéis que um homem também atua. Então, assim, eu acho muito, muito bacana. Eu também tinha notado isso, que num congresso de engenharia, né, no Congresso Nacional de Engenharia, a gente tem mais mulheres na sala do que homens, e isso é muito bacana, porque é um espaço que está sendo ocupado e que é importante ser ocupado, né? Então, era só fazer esse registro também da minha felicidade lá com o nosso curso, que teve essa grande participação de mulheres e uma grande quantidade de alunas contratadas, né, ao final do curso. Muito bom, Marcel, obrigado. Também compartilho dessa alegria de ter essa sala diversa, é muito importante para a gente. Agradeço, em nome da organização do Cobenji, a todos os participantes, os comentários absolutamente pertinentes, as dúvidas esclarecidas. Agradeço a professora Marinês pela parceria na coordenação dessa sessão técnica. Agradeço também a Carol pelo apoio técnico propriamente dito, aqui com a sala do Zoom. Então, encerramos por aqui, pessoal, e nós nos encontramos nas outras salas plenárias, sessões técnicas, no hall do Cobenji, né? Enfim, agradeço demais pela participação de todos e todas. E até breve.